eu mando aqui. Certinho? Então, estamos gravando. Então, vamos começar a resolver a nossa provinha. Então, o que eu combinei com vocês? O que eu combinei com vocês? A gente pode... Tá? Então, não é nem essa que eu quero projetar. Quero projetar uma que a gente pode riscar nela. Essa aqui eu não consigo riscar. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Então, hoje, essa prova, ela é desse ano. Tá? Ela é... Vou fazer a parte de português hoje com vocês. E na segunda, pessoal, às 18 horas, aí vamos combinar que agora, a partir de hoje, tá? Toda segunda, 8 horas, a gente vai ter esse encontro aqui, às 18 horas, tá? Para fazer uma prova ou trabalhar algum assunto que vocês queiram, tá? Para o concurso, tá certo? Do jeito que a gente vinha fazendo antes. Beleza. Então, toda vez que cair, pessoal, uma questão de texto, a gente vai ler as questões primeiro. A Valia tem colocado só uma questão, tá? Com base na leitura do texto, é correto afirmar que não vamos ler o que ele pode pedir, a gente vai encontrando no texto e vai marcando, e já vai terminando a questão, certinho? O Lobisomem na Noite é um curta-metragem norte-americano dirigido por Michael Giacchino. Essa é a letra A. De todos os filmes lançados do MCU ao longo de 2022, o que mais se destacou foi o que saiu pelo serviço streaming da Disney. O filme faz uma homenagem aos filmes de ação da década de 40. A fase 4 dos Vingadores conseguiu convencer os telespectadores, sem dúvidas. Esse dúvida aqui é pegadinha, né? Nos longas-metragens lançados pelo MCU, apenas 2 tomaram conta das telas do cinema. Vamos lá? Essa aqui são as únicas perguntinhas em relação à interpretação de textos. Tá? A interpretação de textos. Então, vamos lá. Marvel, o melhor filme... Você lembra que a primeira alternativa falou que é curta-metragem, né? Está falando que é filme. Tá? De 2022, está no Disney, não no cinema. Então, olha só. Já indo lá naquela alternativa lá. Tá? E todos os filmes lançados no MCU ao longo do... O que mais destacou? Não, coisa aqui. Vingadores, os longa-metragens lançados pelo MCU, apenas 2 tomaram conta das telas do cinema. Então, a gente não responde ainda. O ano 2022 foi particularmente intenso, como nada menos do que 3 filmes do MCU exibidos no cinema. No entanto, o melhor filme do ano foi lançado, na verdade, pelo serviço de streaming da Disney. O MCU, tá, não para de atender os fãs de super-heróis no Disney+, com muitas séries também nas telonas. Em outubro de 2022, uma estranha e misteriosa criatura chegou ao serviço de streaming da Disney para emocionar os fãs do universo cinematográfico Marvel. Lobisomem na Noite é um média-metragem. Média-metragem. Então, quando ele fala aqui que é curta-metragem, a gente já elimina uma, né? A gente já elimina uma das letras. Que letra que eu vou eliminar aqui? A letra A. Certo? A letra A já não é, pessoal. Que já está afirmando aqui que é média-metragem norte-americana, dirigido por Michael Giacchino, o responsável por Rock One, uma história Star Wars e a trilogia Homem-Aranha, e o inspirado em personagens mitológicos. Uma verdadeira homenagem aos filmes de monstros da década de 30. Opa! Tem outra aqui, ó. Falou década de 40 aqui, né? E alguém afirmou aqui que é década de 30. Então, aqui, essa aqui já não é, tá? Você viu que é só um detalhezinho? Não tem interpretação de texto, é só ter atenção. O filme em preto e branco, com a duração de 1 hora, apresenta um grupo secreto de caçadores durante uma missão. Com estética impecável, o Lobisomem na Noite chegou em 2022
como ar fresco em um MCU que engatinha desde o início da fase 4 e a morte de Thanos. Ele é recompensado pelos críticos por assumir tantos riscos que lhe concede uma média de 90% de aprovação. Qual é a história do Lobisomem da Noite? Tá? Estrelado por Gael Garcia Bernal, Lobisomem na Noite é um filme de terror, baseado nos quadrinhos do lobisomem. Seguimos um grupo de pessoas com poderes peculiares e caçadores que vão atrás do lobisomem. O filme também apresenta Laura Donnelly. O universo cinematográfico da Marvel estreou nos cinemas em 2008, o Homem de Ferro, e a Disney está apostando mais do que nunca nas telonas para abastecer sua base super-heróica. A influência de MCU no cinema, em um sentido amplo, não é novidade. No entanto, os Vingadores parecem um tanto sem fôlego, tá? Em 2022. A fase 4 não conseguiu convencer, olha só, a fase 4, a gente já leu essa questão, não conseguiu convencer totalmente os telespectadores. E os 3 filmes lançados este ano confirmaram uma saúde que precisa de atenção. Embora, do ponto de vista puramente econômico, o MCU continue rendendo milhões de dólares para os bolsos de Mickey Mouse, que é da Disney, né? Nos últimos 12 meses, nada menos que 3 longas-metragens tomaram conta dos cinemas. 3 longas tomaram conta do cinema. O primeiro a tentar a sorte foi o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que, apesar da ousadia de seu diretor, obteve apenas 74% de aprovação, alcançando ainda menos avaliações positivas. A última aventura do Deus Trovão, Thor, O Amor e Trovão, acumula apenas 64% no mesmo site. Felizmente, Pantera Negra, Wakanda Forever, está lá para fornecer o que a Marvel tem de melhor. Seus 84% provam que o MCU ainda pode brilhar na tela grande. Mesmo que o Lobisomem na Noite assuma, para muitos, o top 1 do ano. Então vamos lá. A gente eliminou 2 alternativas, né? A gente eliminou 2 alternativas aqui. Eliminamos a letra A, porque não é um curta-metragem, é um média-metragem. E eliminamos a letra C, tá? Porque ela é década de 30 e não de 40. Ela é década de 30 e não de 40. Então, vamos lá. Dos longas-metragens lançados pelo MCU, as 2 tomaram conta das telonas. Essa informação a gente viu aqui, né? 3 longas-metragens. 3 longas-metragens tomaram conta das telonas. Então, a letra E também não é. Te elimina aqui. Tá certo? Da fase 4 dos Vingadores, conseguiu convencer? Não conseguiu, pessoal. Não conseguiu. Então, onde é que a gente vê isso aqui? Acho que é bem aqui no finalzinho, né? Bem aqui no finalzinho. A fase 4 não conseguiu convencer. Então, eliminamos mais uma, só sobrou a letra B. Todos os filmes lançados do MCU ao longo de 2022, o que mais destacou foi o último que saiu pelo serviço de streaming Disney. Verdade, pessoal, verdade. Então, essa aqui, letra B. Bem sem vergonha essa questãozinha, né? Quer dizer que o forte deles não é o texto. O forte deles não é interpretação do texto. É só você ler, ele muda uma palavrinha ou outra. Nós temos outra aqui, tá? Que fala sobre os tipos de texto. O texto anteriormente citado é uma notícia. Preste atenção aqui. É uma notícia. Tem uma pegadinha nessa questão aqui. Cujo objetivo principal é informar seus leitores sobre algo, mantendo uma linguagem clara e objetiva. As notícias, assim como outros gêneros textuais do mesmo teor, fazem parte de qual tipologia textual? De qual tipologia textual? Vamos lá, pessoal. Quem que responde isso aqui para a gente? Henry, chega. Fica aí um pouco. Mamãe não faz nada. Espera aí. É. A cara dele é.
que eu não estou escutando nada? Eu estou guardando só um minutinho para vocês responderem essa aqui. Que tipo de texto é esse aqui? Vamos lá, pessoal? O que vocês marcaram aí? Pessoal, nós temos aqui uma notícia, tá certo? E quando o avaliador aqui fala o melhor filme, tá certo? Ele está dando a opinião dele, né? Então, exatamente. Ele está dando a opinião dele. Embora tenha características, é uma dissertação, tá? Embora ele está tentando convencer o leitor, é a opinião dele, tá certo? Aqui ele não fez relatos de notícia, tá? É uma notícia. Vamos lá ver, tá? O que a gente pode trazer aqui disso aqui, tá certo? O que a gente pode trazer dessa questão aqui? Narração. O que é uma narração, pessoal? A gente conta uma história, tá certo? A gente conta uma história, verbos no passado, tá? Os verbos no pretérito perfeito ou pretérito imperfeito, na sua maioria. Pretérito perfeito aconteceu recentemente. Como é que a gente usa? Qual que é a dica? Ontem ele chegou. Pretérito imperfeito acontecia com frequência no passado. Antigamente ele chegou. Tá? Então tem essa característica aqui. Então a narrativa, geralmente o tempo é passado, tá? E conta uma historinha. Beleza? A dissertação. A dissertação, pessoal, vai ser o que a gente vai fazer lá na nossa prova de dissertação. Então, a dissertação, ela tende, tá? Ela tende a... Como é que eu posso dizer para vocês? Ela tem que convencer o leitor, certinho? Ela tem que convencer o leitor do seu ponto de vista. Tem uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão, os verbos na terceira pessoa, tá? Então, a dissertação, eu encaixo essa questão aqui como dissertação, tá certo? Como dissertação. Então, por enquanto, tá certo? Por enquanto, a letra B. Vamos ver as outras? Por enquanto, a letra B. Vamos ver as outras? Descritivo. O que é uma descrição? Eu posso descrever um objeto, eu posso descrever uma pessoa, tá? Eu posso descrever pessoas, coisas e objetos, tá certo? Então, as características, tá? Daí tem muito adjetivo e assim por diante. Então, aqui não é uma descrição. Lembrando que um texto, pessoal, ele pode até perguntar, esse texto aqui é predominantemente, tá certo? Porque em alguns aspectos, tá? E a FAPEC traz textos com várias características. Ele fala assim, predominantemente, ou os dois tipos, tá? Textuais, tá? Que nós temos nesse aqui. Tá? Os dois tipos textuais que nós temos aqui. Então, nesse aqui, o predomínio, por enquanto, é dissertação. Por enquanto, o texto é dissertativo. Expositivo. Ele expôs aqui, só que o expositivo não tem, pessoal. O expositivo não tem a opinião da pessoa, ele apenas expõe. Tá? Dissertação. Tá? Ela pode ser argumentativa e é expositiva, mas aqui tem mais característica de expositiva, tá certo? Ela tem mais característica de expositiva. Então, por enquanto, injuntivo. O que é injuntiva, pessoal? Injuntiva é uma receita de bolo, é uma legislação, é um regulamento, é uma receita de médico, que é prescritiva, você tem que obedecer ao que o médico manda fazer. Tá? Quando for uma legislação, é prescritiva também. Então, nessa aqui,
tá? E essa banca, ela peca em alguns gabaritos, tá? Mas a resposta certa aqui, tá? Ela é dissertativa. Lembrando que o nosso concurso, a redação do nosso concurso, ela vai ser uma dissertação, tá? Ela vai ser uma dissertação. Então, a dissertação, ela tem as suas características de introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? É o que tem que ser seguido por quem vai fazer a prova. Então, nós já fizemos a questão 1, já fizemos a questão 2, agora a questão 3. Tá? Aqui já não depende mais do texto. Tá? Aqui já não depende mais do texto. Tá? Bom, a expositiva, pessoal, tá? É aquela onde eu tenho opinião. É em terceira pessoa? É. Tá? Mas eu só apresento os fatos lá. Eu só apresento os fatos. Perfeito? A dissertativa, eu posso apresentar os fatos, mas eu dou a minha opinião. Tá certo? E eu tento convencer o leitor. Quando ele fala o melhor filme do ano, ele está dando a opinião dele, na opinião dele. Quando ele fala que os filmes que tiveram 84% de aprovação não convenceram, é a opinião dele. Certinho? Então, eu não posso classificar, tá, essa questão, tá, como expositiva. Esse texto, ele é dissertativo. Certinho? Questão número 3. Questão número 3. Dos trechos a seguir, retirados do texto, um deles não. Preste atenção aqui, pessoal. Um deles não. A gente tem que aprender, na hora de fazer a prova, destacar o que está sendo pedido pelo avaliador. Tá certo? O que o avaliador está pedindo. Ele quer o que não tem uma locução verbal. Locução verbal são dois verbos juntos, né? Com um sentido só. Com um sentido só. São dois verbos juntos com um sentido só. Então, vamos lá. No entanto, o melhor filme do ano foi lançado, na verdade, pelo serviço, ó, foi lançado. Nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal. Isso aqui é uma locução verbal? Então, já não é a letra A, tá? Já não é a letra A, a questãozinha que a gente está procurando, certinho? Letra A já não nos atende. A letra A já não nos atende e vamos riscar aqui e eliminar a letra A, beleza? Próxima. Lobisomem na Noite é um média-metragem norte-americano dirigido por Michael Giacchino. Olha só, acho que ele pôs um pingo de dúvida aqui. Dirigido por. Esse por aqui, pessoal, esse por aqui, ele não é um verbo, tá? Lembra do acento diferencial, tá? No nosso curso, a gente terá uma aula de acentuação, são duas, já estão até lá na plataforma, tá? De acentuação, as regras gerais, tá? E os acentos especiais. Um deles é o acento diferencial. Tá? Quando é que nós temos o acento diferencial? Por com acento é verbo. Por sem acento é preposição. Por sem acento é uma preposição. Então, esse por aqui, ele não é verbo, pessoal, tá? Ele vai ser uma preposição. Então, esse por que apareceu aqui, ele não é verbo, tá? Ele é uma preposição. Estou aprendendo a escrever aqui ainda. Depois eu melhoro isso aqui. Tá certo? É uma preposição. Então, aqui nós não temos locução verbal. Então, por enquanto, a nossa resposta é a letra B. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras? Não tem acento, não é verbo. Tá certo? Ó, dirigido pelo Michael Giacchino. Isso aí, Cris. A fase 4 não conseguiu convencer. Olha só, onde é que eu tenho, tá? A locução verbal. Conseguiu convencer. Dois verbos com um sentido só. Beleza? Então não é a letra C. Seus 84% provam que ainda pode brilhar. Olha só, onde é que está a locução verbal? Pode brilhar.
Olha só esse pode. Pode sem acento é presente. Pode com acento é passado, acento diferencial. Embora eles não tenham cobrado muito nas provas dele, acentuação, tá? E letra E, ele é recompensado, olha só, ele é recompensado, um verbo auxiliar, aí um verbo principal, pelos críticos por assumir tantos isso. Então, a gente viu em cada alternativa uma locução verbal, menos na letra B, dirigido por, só tem o verbo dirigir, tá, no particípio, e nós vimos aqui que por é uma preposição. Então, aqui, eu teria que ter o conhecimento de acentuação, né? Para matar essa questãozinha aqui. Então, nessa número 3, tá? Letra B. Nessa número 3, letra B. Vamos para 4. Vamos para 4. Das orações a seguir, assinale aquela em que C, olha só, função do C. Na prova que eu fiz durante a semana, tinha funções do que, né? E essa aqui, que é do mesmo ano, de 2023, da Avalia, tem as funções do ser. Ele quer que ela seja uma partícula expletiva ou de realce. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? Deixa eu projetar. Tá? Para a gente trabalhar de novo. Isso aqui vai ter uma aula lá no nosso curso de português, tá? Só de funções do que e do ser. Pronome apassivador ou partícula apassivadora. Tá certo? Então, o ser é indicativo da voz passiva, pessoal. Eu acho que não está aparecendo para vocês aí. Só um pouquinho. Está aparecendo tudo, né? Deixa eu fazer aqui. Tá? Partícula apassivadora. Tá? Sempre que o ser estiver junto com o verbo, assim, ó, o verbo, o índice, o hífen e o ser, ou ele vai ser pronome apassivador, ou ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. Tá certo? Vai tornar o sujeito indeterminado. A terceira pessoa singular mais o pronome ser. Tá? Aqui nesse... Qual que é a diferença do pronome apassivador? Quando é que é pronome apassivador ou partícula apassivadora? Quando o verbo for transitivo direto. Quando o verbo for transitivo direto. Então, venderam-se várias casas. Como é que eu faço? Eu tenho certeza que é voz passiva. Eu faço o caminho inverso. Várias casas são vendidas, tá? Ouro é comprado. Sempre que eu posso fazer esse retorno, transformar a voz passiva, tá, em voz ativa, isso eles não cobram muito na banca avalia, mas é importante a gente saber, tá certo? O pronome apassivador. Então, quando você vem junto do verbo com esse hífen aqui, ele é pronome apassivador ou ele é índice de indeterminação do sujeito, eu já mostro para você. Aqui, índice de indeterminação do sujeito, tá certo? Ele exerce uma função de pronome indefinido, ele vem junto do verbo, separado por hífen, só que daí aqui os verbos, pessoal, eles são transitivos indireto, ou verbo de ligação, ou verbo intransitivo. Pronome apassivador, verbo transitivo direto. Índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Tá certo? É verbo de ligação, verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. Tá certo? Olha só, fala-se muito do coronavírus. E qual que é uma dica para saber se é índice de indeterminação do sujeito? Vai ter preposição. Então, aqui, ó, fala-se muito do coronavírus. Esse muito aqui é um advérbio, a gente vai ver uma questãozinha de advérbio, tá? Morre-se de fome. Olha a preposição aqui. Então, pronome apassivador, a partícula C tem hífen junto com o verbo transitivo direto. Quando P for índice de indeterminação do sujeito, ele vem junto com o verbo, tem o hífen, tá? E tem a preposição, tá certo? Tem a preposição. Vamos lá. Parte integrante do verbo, tá? Quando o verbo ele é pronominal. O que é um verbo pronominal? Quando ele obrigatoriamente tem que ser conjugado com um pronome. Bianca se machucou ao cair da escada. Então, esse verbo ele é pronominal.
Tá certo? Ele tem que vir com esse ser. Então, eu me machuquei, tu te machucaste, ela se machucou. Tem sempre esse pronome oblíquo. As crianças se perderam no parque. Então, no sentido, tá? Quando ele for... É obrigatório ter esse pronome. As crianças se perderam no parque. Eu me perdi no parque. Tem que ter esse pronome. Quando é obrigatório esse pronome vir junto do verbo na conjugação, ele é parte integrante do verbo. Tá certo? Pronome reflexivo. Tá? Quando o sujeito pratica ação e sofre ação. Júlia, né? Se cortou com a tesoura. Ela praticou a ação de cortar e sofreu a ação de ser cortada. Paula se furou em um alfinete. Então, esse ser é um pronome reflexivo, porque Paula praticou a ação de cortar, de furar, né? E sofreu a ação de ser furada. E temos também, tá, partícula de realce ou partícula expletiva. Alguns gramáticos, os principais, traz só partícula de realce, tá? Mas pode ser partícula de realce ou partícula expletiva. Então, quando ela é opcional, se eu tirar, ela não faz falta. Um exemplo, riu-se da piada do irmão. E se eu escrever aqui, pessoal, riu da piada do irmão, perde o sentido? Não, segue com sentido. Então, o ser, quando ele for uma partícula expletiva ou uma partícula de realce, é quando eu tiro e não faz falta e segue com fundamento a questão. Certinho? Então, vamos lá. Então, voltando aqui na questão. Tá? Nós vamos ter uma aula específica para isso, tá, pessoal? Tá? De funções do que e funções do ser, porque em 4 provas dessa banca, que eu já resolvi, já li, tá? Já trabalhei, não trabalhei aqui, essa aqui é a segunda. Todas elas têm uma questão de função do que ou uma função do ser. Então, a gente viu que é importante. Então, vamos lá. Voltando aqui. A partícula C, tá? É uma partícula expletiva, tá certo? Ou de realce, ou seja, se eu tirar, não faz falta. Se eu tirar, não faz falta. Beleza? Se eu tirar ela do contexto, tá? Não faz falta. Vamos lá? Vamos lá? O pessoal está falando aqui. Bom, se todos tivessem votado, o projeto teria sido, olha que locução verbal, teria sido aprovado em primeira instância. Bom, esse C aqui, tá? Não dá uma ideia de condição? Não dá ideia de condição? Se, caso todos, tá? Então, isso aqui é uma conjunção, tá certo? Isso aqui eu posso trocar, pessoal, sempre, tá? Que eu puder trocar o ser pela palavrinha caso. Eu estou aprendendo a escrever isso aqui, tá? Ela é uma conjunção. E ele falou que tem que ser uma partícula expletiva. Então, a letra A já não é, tá certo? A letra A gente já eliminou. Aluga-se casa em condomínio fechado. Olha só. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Tá? Se o ser vier junto do verbo, tá certo? Um hífen. Ele pode ser duas coisas. Ele pode ser partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito. A gente tem que olhar para quem vem depois, tá certo? A gente tem que olhar para quem vem depois. Casas em condomínios são alugadas. Então, o verbo aqui é transitivo direto. O verbo aqui, tá, é um verbo transitivo direto. Então, o que acontece aqui? Tá? Se o verbo é transitivo direto, é partícula apassivadora. Se o verbo é transitivo direto, é uma partícula apassivadora. Então, aqui também não é partícula expletiva. Trabalha-se aos finais de semana. Opa, a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Se o ser vier junto do verbo, separado por hífen, ou ele é índice de determinação do sujeito, ou partícula passivadora. Partícula passivadora
verbo transitivo direto, tá? E índice de determinação, quando for, índice de determinação do sujeito, quando for verbo transitivo indireto. Trabalha-se aos... Opa! Tem uma preposição aqui. Tem uma preposição aqui, tá certo? Então, isso aqui vai ser um índice de indeterminação do sujeito, tá certo? O sujeito aqui é indeterminado. Quem trabalha final de semana não ficou explicado aqui. Quando é que eu tenho o sujeito indeterminado? Já vendo outro assunto, tá? Quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular mais o pronome ser, ou na terceira pessoa do plural, tá certo? Olha só, vamos ver a letra E aqui? Vamos ver a letra E? Passavam-se os dias e nenhuma notícia de sua melhora, tá certo? Agora faz o seguinte, faz uma experiência aqui. Tira o C. Passavam os dias e nenhuma notícia de sua melhora. Faz falta aqui, pessoal? Faz falta esse cara aqui, esse C? Perdeu o sentido? Não. Não, gente. Então, partícula de realce. Partícula de realce ou expletiva. Ah, por que você não fez na D? Pegadinha, tá certo? Olha só. Não queria, mas se arrependeu. Mas se arrependeu. Então, nós temos uma partícula atrativa aqui, né? E se eu escrevesse arrependeu-se, ele veio junto do verbo, tá certo? Arrependeu-se, ele veio antes do verbo. Então, que eu tenho uma partícula atrativa, o C veio para antes. Mas se ele viesse depois de arrepender, arrependeu-se, teria um hífen, né? Então, arrependeu-se do quê? Que se arrepende de alguma coisa. Aqui seria preposição, né? Outro índice de determinação do sujeito. Ele só veio antes do verbo, esse ser, é uma próclise, porque o mas, que é uma conjunção adversativa, atraiu. Então, essa questão aqui, letra E. Beleza? Letra E. Vamos para a próxima? Olha só, pessoal. Embora estivesse atrasado, não apresentou uma justificativa plausível. Oração citada, tá? Pode ser classificada como. Então, aqui que eu tenho... Ele destacou a oração aqui? Não, então nós vamos destacar. Ele teria que ter destacado, porque nós temos duas, tá? Lá na prova, ele não pode fazer isso. Aqui é uma questão de prova, a gente tem que brigar com a banca. Porque ele não destacou, tá? E eu peguei a prova original, tá? Tá? Embora, aqui, a gente tem que dar uma decorada, pessoal. Nós vamos ter uma aula de conjunções, tá? E das conjunções, as subordinadas, é só decorar as conjunções, certinho? Olha só, vamos ver se é conformativo. Vamos fazer de trás para diante, como fala o Gaúcho? Vamos fazer de trás para diante? Tá? Conformativa. Eu troco pela palavrinha conforme. Conforme estivesse atrasado, não se apresentou, cabe? Não. Então, conformativa não é. Não é conformativa, beleza? Então, a gente já elimina fazendo de trás para diante, né? Fazendo de trás para diante, a gente já sabe que não é a conformativa. Perfeito? Vamos lá. Próxima. Comparativa, estou fazendo de trás para diante, pessoal. Comparativa, estou comparando? Né? Como? Não. Eu falei, é uma finalidade? Também não, né, pessoal? É uma condição? Se, caso, condição, aprendam, tá? Coloca a palavrinha caso, tá? Se couber, é a resposta. Oração subordinada concessiva é uma concessão, tá? Embora estivesse atrasado, não apresentou uma justificativa plausível. Ele teria que dar uma justificativa. Então, isso aqui foi uma concessão, tá certo? Vocês viram que esse assunto sempre caiu uma. Com prova de 10 questões, caiu uma questão, tá? De orações. Prova de 15 também, tá? A gente tem que dar uma estudadinha nisso aqui e teremos aula sobre isso. Vamos lá, pessoal. Essa aqui, formação
de palavras. Essa aqui caiu em todas as bancas, tá? E essa banca cobra 2 tipos de formação de palavras, tá? Embora nós tenhamos mais. Ela cobra a justa aglutinação, tá? E a derivação. Então, aqui ela destacou, tá certo? Entardecer, 0, guarda-sol, entrevistar e vinagre. Entrevistar e vinagre. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui ficou até. Não vai dar para ver, não dá para ver, mas vocês pegam a explicação, por favor. Tá? Os processos de formação de palavras. Processinho de formação de palavra. Olha só. A derivação, nós temos a prefixal, a sufixal, a prefixal e sufixal ao mesmo tempo, a parasintética, a regressiva e a imprópria. A prefixal, tá? A gente adiciona um prefixo, tá certo? Eu pego a palavra considerar e anexo aqui, ó, reconsiderar. Ela é prefixal. A derivação sufixal, tá? Eu pego a palavra dobrar e acrescento um sufixo. O sufixo vem depois do verbo, fica dobrável. Fica dobrável. Então, ela é o quê? Sufixal. Derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Aqui eu peguei a palavrinha feliz. Estou dando como exemplo, tá? Feliz. Acrescentei um prefixo, infeliz. Acrescentei um sufixo, infelizmente. Tá? Então, ela é derivação prefixal e sufixal. Tá? Mas tem uma outra aqui, que é a derivação parasintética. A derivação parasintética, tá? Eu anexo um sufixo e um prefixo ao mesmo tempo. Só que tem um detalhezinho. Eu tenho a palavrinha aqui, anoitecer. Eu peguei a palavra noite, e coloquei um prefixo e um sufixo. Ficou anoitecer. Tira qualquer um deles, tira o prefixo, fica noitecer. A palavra anoitecer tem sentido? Não. Quando eu tenho um prefixo e um sufixo, eu tiro qualquer um deles, e a palavra que sobrou perdeu o sentido, tá? Ela é parassíntese ou derivação parasintética. Ela é parassíntese ou derivação parasintética. Bom, vamos lá? Derivação regressiva. Então, eu pego o verbo chorar, ele é verbo. Ele perde uma parte fonética, um pedaço, um fonema, ou uma letra. Isso fica choro, tá certo? Ele perdeu um pedaço, ele regrediu e trocou de classe de palavra. Chorar virou choro. É uma derivação regressiva. Regressiva. Beleza? Derivação imprópria não perde nada. Mas pega aqui, ó. Não é um advérbio de negação. Tá? Não quero mais ouvir falar que Palmeiras não tem mundial. Não, é negação. Tá certo? Bom, eu acrescentei aqui, ó, um artigo. Eu coloquei antes desse advérbio um artigo. Não aceito um não como resposta. Opa, é que o não virou o quê? Um substantivo. Então, uma palavra, um advérbio, aqui funcionou como um substantivo. Então, aqui vai ser o quê? Uma derivação imprópria. Ele não perde nada, mas ele muda a classe gramatical. Por isso que a gente chama de derivação imprópria. E quando a gente fala derivação, eu só tenho uma palavra primitiva, tá certo? Ele tem prefixo e sufixo, ou ele é usado de uma outra forma, mas é uma palavra apenas. Eu chamo de derivação. Agora, quando eu tenho duas palavras que eu uno para formar uma terceira, vai ser processo de formação por composição. Tá? Composição, eu vou ter duas ou mais palavras. E ela tem 2 tipos: justaposição ou aglutinação. Então, pego a palavrinha cachorro e a palavrinha quente. E junto as duas fica cachorro, quente, com hífen. Toda vez que tiver hífen, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai ser justaposição. Certinho? Ela vai ser justaposição, tá?
Até apareceu aqui, ó, mas eu até vou riscar depois, porque a palavra paraquedas, paraquedista e paraquedismo, com o uso, ela passou a ser uma palavra primitiva, tá? Ela não é mais justa posição. Só que um gramático ou outro que aceita, mas as nossas bancas, as que eu trabalho com vocês, paraquedas, já não é mais uma palavra composta, tá? Ela é uma palavra primitiva. Aglutinação. Aglutinação. Eu vou juntar duas palavras para formar uma terceira, só que perde uma parte fonética. Sofre alguma alteração. Sofre alguma alteração. Perde uma parte fonética. Então, eu tenho planalto, plano, mais alto. Tá? Quando eu junto, fica planalto. Perde o ozinho. Vinagre, vinho mais acre. Vinho azedo, né? Vinho acre. Vira vinagre. Perfeito? Então, seguindo aqui com a questão, vamos resolver aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Entardecer. Entardecer. Qual que é a palavra primitiva aqui, pessoal? Tarde. A palavra primitiva é tarde. Eu coloquei um prefixo, eu coloquei um sufixo. Beleza? Tira o em, fica tardecer. Essa palavrinha existe, tardecer? Não. Então, isso aqui vai ser parassíntese. Parassíntese. E ele falou o quê? Que é derivação prefixal. Então, essa aqui está errada. Essa aqui está errada, porque é parassíntese. Vamos lá. Sou zero em ciências, derivação imprópria. Tá certo? Sou zero em ciências. O zero, qual é a classe gramatical do zero? Tá? Qual é a classe? Alguém escreve para mim, por favor. Qual é a classe gramatical da palavrinha zero, pessoal? Numeral. Tá certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? Só que aqui, sou zero em ciências, eu sou ruim em ciências. Tá? Eu sou péssimo em ciências. Esse zero ficou o quê? Usado como adjetivo. Então, eu tenho um numeral usado como adjetivo. Então, ele foi usado com impropriedade, né? É uma derivação imprópria. Então, está certíssimo isso aqui. Então, sou um zero em ciências, sou zero em ciências, ou seja, e eu me enquadro nesse item aqui, física, química não é comigo. Minha filha vai fez Enem esses dias no vestibular, pai, vamos estudar física, química? Não, não rola, sou um zero em ciências. Bom, vamos lá, para as próximas. Está analisando aqui. Guarda-sol. Tá certo? Se teve hífen, o que a gente combinou? É sempre justa posição. O que ele falou aqui? Derivação sufixal. Então, está errada. Tá? Eu queria entrevistar. Tá? Então, colocou um prefixo. Tá? Colocou um prefixo lá. É prefixal e não é parasintética. Vinagre, a gente acabou de ver aqui. Vinho acre. Tá certo? Ela é aglutinação. E todas as provas dessa banca, eu vi uma questãozinha de formação de palavras. E essa aqui é a letra B. Vamos lá. Vocês percebam que essa banca, tá? Essa banca, ela sempre coloca uma questãozinha, tá? Ela sempre coloca uma questãozinha com tiras, ou duas, tá? João está assobiando. Agora está cantando. Vamos dar uma corridinha? Agora está contando piada. Então, ele pede o seguinte: classe de palavras, nós temos 10 classes de palavras, tá certo? Então, ele pediu, a palavra agora pode ser classificada gramaticalmente, tá? É um advérbio, tá certo? O que é o advérbio, pessoal? O advérbio, acompanha esse macete aqui. Ele modifica um advérbio, um adjetivo, esses dois, o AD aqui, ó, quer dizer que o advérbio modifica um adjetivo, ele modifica um verbo ou o próprio advérbio. Então, o advérbio vem sempre junto com um adjetivo, com um verbo ou um outro advérbio, sempre modificando, tá certo? A 6, que letra que é, pessoal? 6, letra B, né? 6 é a letra B.
o zero, que é um numeral, foi usado como um adjetivo, é uma derivação imprópria, tá certo? É uma derivação imprópria. Vamos lá. Então, eu já vi que o agora aqui é advérbio, né? Que tipo de advérbio, pessoal? Que o agora é? Olha só, voltando lá, agora está. O agora está junto de um verbo, está modificando um verbo. Agora está. Está contando, junto a uma locução verbal, né? Então, é um advérbio de tempo. Essa questão aqui, a banca deu para a gente, né? A banca deu para a gente. Então, muito sem vergonha essa questão aqui. Das 15, tem umas 3 ou 4 que a questão é dada, assim. Tá? A gente não pode errar. É aquela questão para não zerar a prova, pessoal. É aquela questão para a gente não zerar a prova. Vamos lá? Um advérbio de tempo. Vamos lá. Você não vai acreditar, comprei um Michelangelo. Na oração citada, podemos constatar a presença da seguinte figura de linguagem, outra que cai sempre. Figura de linguagem. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá certo? Metonímia é uma figura de linguagem que se utiliza o termo no lugar do outro, tá certo? As mais comuns, tá? A gente troca parte pelo todo. Ele possuía inúmeras cabeças de gado, para dizer que ele possuía um rebanho, né? Muito. Trocou cabeça por vacas, né? A palavra cabeça se refere a bois inteiros, e não apenas a cabeça de bois. Causa pelo efeito, consegui comprar a televisão com meu suor. Trocou o suor pela palavra trabalho, autor pela obra. Muitas vezes li Camões, tá? Então ele trocou Camões por livro, né? De Camões. O inventor pelo invento. Por que esperar? Pegue o seu Grambel e fale com ela. O Grambel é quem inventou o telefone, né? Inventou o telefone Grambel. A marca pelo produto. O pai adora tomar Nescau com leite, ou seja, ele trocou Nescau, que é a marca, tá? Por achocolatado em pó, né? Ou chocolate em pó, tá? Perífrase, tá certo? Perífrase é uma figura de linguagem, né? Ou de semântica. O que ela faz? Ela troca, tá? A expressão por atributos ou características. Para melhor explicar, até para diferenciar da anterior. Então, o país do futebol está cada vez mais violento. O país do futebol, Brasil. Tá? Está chovendo muito na cidade maravilhosa. Trocou cidade maravilhosa por Rio de Janeiro. Tá certo? Então, é uma perífrase. Tá certo? Utiliza uma expressão para mostrar as características ou atributos de um ser, de um lugar. Então, quando ele fala cidade morena, Campo Grande, cidade branca, Corumbá, cidade luz, Paris, e assim por diante. Catacrese, tá? Catacrese, esse aqui a gente sempre sabe, né? É emprego de um termo impróprio, tá? No lugar errado, por não existir um termo adequado para designar certas ações, coisas ou qualidades. Exemplo, batata da perna. Batata não é na perna, né? Cabeça de alfinete, braço do sofá, pé da mesa, tá? São seres inanimados, né? Sinestesia, tá? Sinestesia. São os sentidos, tá? Então, ó, esse perfume é muito doce. Então, o perfume, tá? A gente cheira. Quando eu falo que ele é doce, tá? Eu estou falando de outro sentido, o paladar. Gosto da sua voz macia. Voz é audição, mas quando falo macia, eu não estou falando do tato, tá certo? Busca ali um cheiro azul. O cheiro, tá? A gente é olfato, mas o azul a gente vê pela visão. Tem um microfone ligado aí, pessoal, não consegui ver quem é ainda, tá? Então, sinestesia, tá? A combinação de termos que remetem, tá? A diferentes sentidos do corpo humano. Nós temos 5 sentidos, tá? Então, é o paladar, o olfato, a visão, tá? O que mais? O olfato e a audição, tá certo? Então, ele fala perfume doce. O perfume a gente cheira, a gente sente o cheiro. Doce, a gente sente o gosto. Voz macia, voz a gente
Fala e escuta, né? Macia, tato, tá? Cheiro de azul, cheiro, olfato, azul a gente enxerga, beleza? Metáfora, tá? É uma palavra com significado diferente do habitual, tá? Um exemplo, é no sentido figurado, né? Não é no seu sentido próprio. A comparação tem a palavra como. Ele joga como um rei, tá? Agora, ele é um rei. Aí já é metáfora. Joga como um rei é comparação. Tem esse pequeno detalhe entre uma e outra, tá? A metonímia, que a gente já viu, tá? A metonímia que a gente já viu, tá? Palavra que usualmente significa uma coisa a ser utilizada por outra. Eu li Drummond. Eu não li Drummond, eu li os livros de Drummond. Voltando para a nossa questãozinha, tá certo? Então, quando eu falo, tá? Que li o Michelangelo, quando eu falo que li o Michelangelo, eu li um livro de Michelangelo. Concorda? Então, qual é a figura de linguagem aqui? Metonímia. Tá? E, por coincidência, é a mesma que a gente viu na prova anterior. Tá certo? A mesma que a gente viu na prova anterior. Vamos lá? Vamos para 9? Vamos para 9? Regência verbal ou nominal. Regência verbal ou nominal. Eles cobram muito a parte de gramática, tá? E não, a parte que ele não coloca num texto. Ele pede para ver se está certo ou errado. Tá certo? No caso aqui, ele quer, aqui tem erro. Aqui tem erro. Vamos colocar bem destacado aqui. Ele quer a errada, pessoal. Então, tem todas as certas e tem uma errada. Todas estão certas e uma só está errada. Então, vamos dar uma olhadinha nos verbos aqui, adiantando para vocês. Nós vamos ter uma aula de regência verbal. E lá no canal do YouTube já tem uma aula de regência gravada, tá? No canal tem regência verbal, tem formação de palavras, tem colocação pronominal, tá? Verbo assistir, tá? No sentido de ver, presenciar, ele deve ser regido pela preposição a. No sentido de ver, presenciar, ele deve ser regido pela preposição a. Verbo aspirar, tá? No sentido de almejar, de desejar, tá? Ele é regido pela preposição a também. O verbo preferir. Então, o verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa ou outra. Quando se prefere algo, tá? Eu prefiro suco de melão a suco de laranja. Eu não posso fazer isso aqui. Eu prefiro mais suco de laranja do suco de melão. Isso eu não posso fazer, tá certo? Isso eu não posso fazer. Então, o verbo preferir, quem prefere, prefere uma coisa a outra. O verbo aspirar, quando no sentido de almejar, quem aspira, aspira a alguma coisa. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, quem assiste, assiste a um filme. Ele não assiste um filme, ele assiste a um jogo. O gaúcho fala olhar o jogo, né? O verbo implicar e simpatizar, tá certo? Então, olha só. Quando se refere a simpatizar ou antipatizar com alguém, bem como incomodar, implicar com e simpatizar com. Pare de implicar com meu filho, nunca simpatizei com ela, tá? O verbo, tá certo? O verbo comunicar, tá? O verbo avisar, o verbo advertir, o verbo prevenir, tá certo? Eles derivam do verbo informar. Quem informa uma coisa a alguém, ou informa alguém de alguma coisa. O verbo informar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Então, avisei ao diretor que os funcionários estão descontentes. Informei ao diretor que os funcionários estão descontentes. Tá certo? Eu posso conjugar também, tá? Avisei, tá? Avisei-lhe que os funcionários estavam descontentes. Mas eu posso fazer a parte inversa também. Avisei o diretor de que os funcionários estavam descontentes. Então, pode ser verbo transitivo direto e indireto, sempre. Beleza? Então, voltando aqui na questão. Regência
verbal. A gente viu que ele quer a errata. Prefiro atender aos meus clientes em horário comercial. Então, o verbo preferir, ele exige o quê? A preposição a. Tá? A preposição a. Verbo aspirar. O verbo aspirar no sentido de ter em vista, de almejar, ele exige a preposição a. E aqui não veio, tá? Aqui tinha que ser aos. Aqui tinha que ser aos cargos mais altos, tá certo? Essa questãozinha aqui teria que ser aos cargos mais altos. Então, aqui está errado. Então, já vimos que é o verbo aspirar. A resposta certa aqui nessa questão é letra B. Vamos ver as outras? Vamos ver as outras? Lembrou? Quem lembra, lembra de alguma coisa. Tá? De ter assistido. O verbo assistir, ele exige a preposição a. Então, está perfeito. O verbo assistir exige a preposição a. O cancelamento do contrário implicará, tá? Uma multa. O verbo implicar, acho que eu não coloquei naquelas ali, né? O verbo implicar, tá? Que não é implicar com, né? É quando é incidir, é um verbo transitivo direto. O verbo implicar, tá? É verbo transitivo indireto. Então, não implica em uma multa, não implica com uma multa. Até esse verbo implicar é um verbo transitivo direto. Beleza? Ficou muito feio isso aqui, né? Vamos lá. O verbo implicar, nesse caso aqui, é um verbo transitivo direto. Beleza? Vamos lá. Informamos o ocorrido aos professores. Olha só, o que o tio falou aqui, ó. O verbo informar tem que ter o quê? Um objeto direto e um objeto indireto, tá? O verbo informar, ele tem que ter um objeto direto e um objeto indireto. O ocorrido vai ser objeto direto, tá? Ao supervisor, objeto indireto, tá certo? Então, aqui tem erro, é a letra B. O verbo aspirar exige a preposição a. Esquecer e lembrar, eles não são pronominais, tá? Esquecer e lembrar, tá? Eles não são pronominais, tá? Claro, né? Vamos para a próxima? A 9 já foi. 10, tá? Olha só isso aqui. Colocação, sempre cai uma de colocação pronominal, pessoal. Tá? Sempre cai uma de colocação pronominal. Então, ele quer a incorreta. E essa banca aqui ajuda a gente. Ela coloca em negrito e letras maiúsculas. Tá? Ela coloca em negrito e letras maiúsculas. Eu vou dar 10 segundinhos para vocês fazerem essa questão aqui. 10 segundinhos para fazer essa questãozinha aqui. Colocação pronominal, tá? Próclise, quando vem antes do verbo. Tudo se resolveu. Mesóclise, intercalado no verbo, vem no meio do verbo. Tá? Enviar-lhe-emos o contrato amanhã. Ênclise vem depois do verbo. Ofereceram-te alguma ajuda. Tá certo? E o pronome nunca pode começar, tá? A oração. Nunca pode começar a oração. Então, vamos lá, pessoal. Letra que vocês marcaram, letra B? Então, vamos lá. Tá? Vamos lá. Ele quer a incorreta. Ele quer a incorreta nessa questão aqui. Certinho? Ele quer a incorreta. Então, vamos lá. Nós temos a tal da partícula atrativa, tá? Que é caso de próclise. Em sua maioria, tá certo? Em sua maioria, os casos são de próclise. E tem uma partícula atrativa que traz, tá? Que traz o pronome para antes do verbo. A primeira aqui nós temos alguns, tá certo? Alguns vai atrair o quê? O para antes do verbo, porque é um pronome indefinido. Os pronomes indefinidos são partículas
atrativas. São partículas atrativas. Então, nós temos o certamente. O que é? Qual é a classe gramatical de certamente? Alguém me ajuda aqui? Como deu B nessa prova, hein? Se chutasse na B, ia bem. Certamente é um advérbio. E o advérbio atrai o pronome. O advérbio atrai o pronome para antes do verbo, pessoal. Então, esse nos aqui, tá? Ele teria que ter vindo aqui, porque o certamente, que é um advérbio, atrai. Que é um advérbio, atrai. Já temos resposta, né? Já temos a resposta aqui. Letra B, de novo. Letra B, de novo. Vamos ver as outras? Vamos ver as outras, por que estão certas? Ele procurou a incorreta e a gente já encontrou. É letra B. Certamente é um advérbio, tá? Ele atrai o pronome para antes do verbo. Vamos lá. Quem? Quem? É um pronome interrogativo, né? Atrai o pronome para antes do verbo. Não é uma frase, uma oração. Opa. É uma palavra negativa. Negativa que é igual aqui, né? Certamente é advérbio de afirmação, não é advérbio de negação. Então, o não atrai esse pronome para antes do verbo. Certinho? Prometo amar-te e respeitar-te até o fim dos nossos dias. Tá certo? Tá, promete mesmo. Pessoal, tem alguma partícula atrativa aqui? Tem uma partícula atrativa em alguma delas? Não. Então, não precisa ser próclise, porque não tem quem atrai, tá certo? Colocação pronominal, nós já temos uma aula lá no YouTube, tá? No nosso curso, a gente terá uma aula específica de colocação pronominal e caiu em todas as provas que eu vi dele. Com 10 questões caiu, com 15 também. Essa aqui é outra questãozinha que a banca deu pra gente. Tá? Essa aqui é para o cara não zerar. Certinho? Isso aqui é para o cara não zerar. A lei da Copa é boa ou ruim para o Brasil? Os deputados acham que é boa. Tá certo? Se está no plural o substantivo, que no caso aqui é o sujeito, todo mundo deve se encontrar no plural. Todo mundo deve se encontrar no plural. Então vamos lá. A fala de uns personagens do primeiro quadrinho apresenta um erro de concordância. Os deputados acham, né? Assinale a alternativa que indica como seria a maneira correta. Opa! Ele quer a maneira correta. Ele quer a resposta certa. Essa aqui não vamos perder tempo, não, né? Pulei a 11, a gente volta na 11, tá? A gente volta na 11. É verdade, pulei a 11. Vamos lá. Os deputados acham. Os deputados, não pode achar, né, pessoal? Os deputados acham que é boa. Os deputados, voltou um plural aqui, né? Isso aqui não vamos perder tempo, né? Os deputados acham que é boa. É letra C, né, pessoal? É letra C. Concorda ou sem corda? Letra C. Vamos lá? Vamos para a próxima? Eu vou apagar aqui e já veio uma respostinha aqui. Assinale a alternativa que as palavras apresentam hiato. E eles cobram bastante, tá? Cobram bastante a fonética, tá? Nós teremos uma aula, tá? E aula presencial, tá? Como é que vai funcionar o nosso curso, pessoal? A gente vai ter aula, eu vou colocar o horário aqui, tá? Toda segunda, redação, toda terça, português, toda quinta, raciocínio lógico. Alguns alunos falaram que não podiam quarta, e segunda estava livre, é um dia que a gente está mais inteiro, a gente vai trabalhar a redação. Nas segundas-feiras, tá? A aula vai ser das 7 às 8, redação, tá? É 1 hora só. Tá? Das 6 às 7, a gente vai continuar até a prova, com aquele combinado que eu tenho com vocês, tá? Eu vou fazer aulas gratuitas aqui. Ou pode ser resolução de prova, ou pode ser uma matéria que vocês me peçam para revisar. Então, toda segunda, das 18 às 19, tá? Esse é o compromisso que eu fiz com os alunos da EGOV, e estendo aqui não é aluno da EGOV, tá? Como a EGOV não vai ter curso em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro talvez volte, tá? Eu falei que eu seguiria com vocês, com esses alunos, até a prova, tá? Uma vez por semana, e vai ser toda segunda-feira, tá? Toda segunda-feira, às 18 horas. A hora que eu fizer a 15ª questão, a gente vai falar um pouco sobre os cursos, passar aqui o link de inscrição, tá? O horário das aulas,
como vão funcionar, tá? Pessoal, então, a gente vai começar a fazer as aulas gravadas a partir dessa semana, tá certo? Então, essa semana e a outra semana, as aulas serão só de português e raciocínio lógico, na terça e na quinta. Então, a aula vai ser ao vivo, tá? A aula, ela vai ser ao vivo, tá? Das 18h30 até as 20, toda terça e quinta. Tá certo? Professor, eu não vou conseguir fazer matrícula agora, eu não vou poder assistir. Essa aula imediatamente vai para a plataforma. Tá certo? Vai para a plataforma. Então, você vai poder assistir depois dessa aula. Além dessa aula gravada, vai ter uma aula só resolvendo questões daquele mesmo assunto que eu já vi online. A de acentuação, para quem já fez inscrição, já tem lá uma aula de acentuação. Eu só explico as regras, não tem a participação de vocês, tá? E 2 aulas de resolução de questões. Uma de bancas diversas e outra só do SESP. Então, nós vamos ter 4 materiais de cada aula, cada assunto. São 13 lives, tá? São 13 assuntos que o edital avalia. 13 assuntos. Então, um exemplo aqui, fonética. Então, fonética vai ter uma aula gravada por mim, lá na plataforma, por mim, tá? Vai ter uma lista de exercícios resolvida. Vai ter a nossa live aqui, vai ser um dia de fonética, vai ser a nossa primeira aula na terça-feira, vai ser fonética, tá certo? E tem uma apostila, já coloquei a apostila lá na plataforma também, de raciocínio lógico de língua portuguesa, uma apostila completa, e nós vamos seguir aquela apostila, tá certo? E se tiver algum material diferente, a lista de exercício em PDF, a gente coloca a lista lá. Como é que você vai fazer? Você vai resolver a lista em PDF, depois você vai assistir a resolução aqui. Ela vai um pouquinho mais rápido, né, que a nossa aula aqui, porque ela não tem a interação, né? É só eu dando aula. Mas a gente vai falar um pouquinho mais no finalzinho da aula. Vamos lá. Ele falou, pediu aqui, tá? Preste atenção, todas as palavras apresentam hiato. O hiato, tá? Eu tenho 2 vogais em sílabas diferentes. Olha aqui, ó. O próprio hiato é um hiato. O próprio hiato é um hiato. Por quê? Se você separar a palavrinha hiato, se você separar as sílabas da palavra hiato, tá certo? Hiato, tá? Vocês percebam? Tá? Se separar as palavrinhas, as sílabas, né? Do hiato, olha aqui, ó. Hiato. Hiato. Aqui eu vou ter um hiato, um próprio hiato. São 2 vogais em sílabas diferentes. Beleza? Então, vamos lá. Na letra A, vamos ver as que estão erradas, tá? Onde eu tenho erro. Vamos ver onde eu tenho erro. Certinho? Vamos colocar em amarelo as erradas, tá? Guaraná. Guaraná é na mesma sílaba. Não é hiato, pessoal. Não é hiato. Elogio. Elogio. Na mesma sílaba. É um ditongo. Fiel. Então, elogio também não tem hiato. Então, essa aqui eu já eliminei a questão. Eu não preciso nem perder tempo com ela, certinho? Eu não preciso nem perder tempo com a questão se tem uma errada. Porque tempo é dinheiro numa prova dessas. Tá? Vamos lá. Na segunda palavrinha, ó, ideia, separa o I do A, aqui eu tenho hiato. Mas aqui, ó, queixar. Queixar. Eu não tenho hiato. Eu não tenho hiato. Tá certo? Quati, também não tenho hiato. Então, eu já elimino a letra B. O que vocês marcaram aqui? Letra D? Então, vamos lá, pessoal. Haiti. Haiti. Separa aqui, né? Nós temos um hiato aqui. Certo? Limão. Limão nós temos hiato? Não. A palavrinha limão, nós não temos nem um hiato. Tá certo? Nem um hiato. Vamos lá. Álcool. Hiato aqui, ó. O. Lembrando que o e e, a gente sempre separa a sílaba. O e e, a gente sempre separa a sílaba. Se a gente separa a sílaba, é um hiato. Quiabo. Quiabo. O i separa do a. Mas o i faz parte do dígrafo, tá? Mas ele é uma vogal, tá? Vogal. E o a também é uma vogal. Eles estão em sílabas diferentes. Eu não posso ter 2 vogais em uma sílaba. Eu posso ter uma semivogal e uma vogal. Então, quiabo também é hiato. Ruínas. Ruína. É um hiato. De A é hiato também. Então, a alternativa
que nós temos só hiato, todas as palavrinhas são hiatos, é letra D. Vamos ver, alguém falou letra B? Vamos voltar na letra B? Vamos voltar na letra B? Ideia, temos hiato. Queixar, queixar, tá? Queixar. Ó, isso aqui é tudo junto na mesma sílaba. Queixar, eu não separo. Certinho? Gelé, A. Coati, também não temos hiato. Aqui nós não temos hiato. Beleza? Então, por isso, tá? Por isso que a letra B também não é. E a gente eliminou aqui. Beleza? Tranquilo? Bom, nós fizemos a 12, que o tio tinha pulado, né? Vamos fazer a 13. 13. Vamos fazer a 13, uma questãozinha de pontuação. É uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Questão de pontuação, porque ela vai cair na nossa prova, e nós temos que estar atentos, tá certo? Nós temos que estar atentos. O problema é que as pessoas dizem eu te amo, mas não esquecem daquele bilhetinho de bom dia, daquela mensagem de boa noite, estou com saudade, esquecem de perguntar se você está bem, assim sabe. Só por perguntar mesmo. Esquecem do abraço sem pretexto, tá? Onde é que tá? Eu perdi. Do abraço sem pretexto, do presente fora de época, esquecem de dar atenção. Eu não estou enumerando aqui, tá? Faz com que esse eu te amo perca o valor. Porque o amor não se alimenta de palavras, tá? Aqui é uma pausa, certinho? Uma pausa. Se alimenta de atitudes. Se alimenta de atitudes. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas vírgulas aqui, dar uma comentada. Vamos lá, vamos dar uma comentada aqui nessas questões. O problema é que as pessoas dizem eu te amo, mas esquecem daquele bilhetinho de bom dia, daquela mensagem de boa noite, estou com saudade. Não estou enumerando aqui, tá certo? Deixa eu que eu perdi aqui. Esquecem de perguntar se você está bem, assim sabe. Só por perguntar mesmo, tá? Isso aqui, ele deu uma paradinha, né? Ele conversou com você, isso aqui é um vocativo, tá? Esquecem do abraço sem pretexto, do presente fora de época, esquecem de dar atenção nos detalhes. Isso, tá? Deu uma pausa aqui, né? Faz com que esse eu te amo perca o valor. Então, no comecinho, é para separar os termos coordenados, na coordenação, ele não tem, quando não tem conjunção, tem que colocar vírgula. Após, tá? A leitura do texto, podemos observar que a presença de um sinal de pontuação predominante, que é a vírgula, dentre todas as funções desse sinal de pontuação, assinale a alternativa que não indica uma de suas principais funções. Tá certo? Então, olha só. Não. Vamos um gole d'água aqui. Não indica uma das suas principais funções. Indicar pausa. Pausa. Então, se dá uma paradinha e segue. Sim, indica. Separar termos da mesma função sintática. Perfeito. Vimos aqui no textinho também. Separar aposto de vocativo. Tá certo? Aqui na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfeito. Separar aposto de vocativo. Termos coordenados, ou seja, não tem conjunção, tem que colocar uma vírgula. Agora, introduzir falas, tá? A gente nem classifica, né? Como um dos motivos. Pá, fiz gauchada aqui, tá? Que para introduzir falas. Para introduzir uma fala é 2 pontos e travessão. Tá? Quando for colocar a fala de um personagem, aqui nem tem fala de personagem, certinho? Então, essa aqui, nem vou aprofundar muito, que a gente tem que ver toda a parte de sintaxe, tá? Para ver pontuação. E pontuação é uma aula específica de pontuação, certinho? Então, letra E, pessoal. Letra E. Beleza? Vamos fazer a 14? Vamos fazer a 14? Olha, este é o mundo. Ó, outra questão de tira. Uma provinha com 10 questões, eles colocam uma tira. Acho que aqui eles colocaram 3, né? Eles colocaram 3 tiras. Olha, vocês viram que tem uma vírgula aqui, uma pausa.
Este é o mundo. Está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Com interrogação. Vou responder, porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Então, ele está falando de que mundo, pessoal? Está falando desse globo aqui, né? Está falando desse globo aqui, tá? Então, por que que ele é? Ele é um modelo reduzido, né? Por isso ele é tão bonito. Mas ele não quer que a interpretação de texto, né, pessoal? Ele não quer que a interpretação de texto. Das alternativas a seguir, uma delas não é um sinônimo. Sinônimos e parônimos, tá? Percebi que eles colocam bastante na prova dele. Que eu sempre trabalho com prova, tá? E trabalhei em banca da PM, tá? Em outros concursos da prefeitura. A Selecom tem prova muito parecida com essa. O Instituto OACP, mais ou menos. Embora essa banca seja uma dissidência do Instituto OACP, as questões da Selecom são mais parecidas que ela. A Selecom é que fazia os concursos da prefeitura anteriormente, né? Fez Guarda Municipal, fez a FUNSAL. Tá? As questões são muito parecidas, as questões de língua portuguesa. Tá? Então, quem quiser treinar, tá? Imprime as provas da Avalia, imprime as provas da Selecom, monta um caderninho e vai fazendo prova. Certinho? Não é um sinônimo da palavra desastre. Não é um sinônimo da palavra desastre. Ou seja, não tem o mesmo significado da palavra desastre. Tá? Infortúnio pode chamar de desastre? Calamidade? Sim. Tá certo? Acidente é desastre? Baque, teve um baque danado? Sim. A única palavrinha aqui que não se encaixa, né? É a palavra ventura. Tá? Não vou nem perder muito tempo aqui, que isso aqui tá bem facilzinho, né? Quem se manifestou, acertou aqui. Quem se manifestou, acertou aqui. Eu tinha previsto a aula para 1 hora, a gente já está dando 1h20, mas vocês estão aqui firmes no sabadão. Muito bem. Estão de parabéns. Essa aqui, eu vou dar 2 minutos para que vocês façam. Tá certo? Essa aqui, eu vou dar 2 minutos para que vocês façam. Vamos lá. Todo mundo, tá? Marcou a letra A. Todo mundo marcou a letra A. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, vamos fazer as outras? Vamos fazer as outras? Então, o que eu tenho de errado? O que eu tenho de errado nas outras questões? Verniz tem que ter um Z, né? Verniz tem que ter um Z. Azia é com Z. Ásia teria que ter um acento. Então, essa palavra aqui não existe. Então, a letra B, já vi que não é. Tá? A letra B, a gente já risca aqui. Vamos ver a letra C? Vamos ver a letra C? As palavras derivadas, elas têm que acompanhar a sua formação, né? Então, olha aqui, ó. Analisar. Não vem de análise? Analisar não vem de análise? Teria que ter o quê? Teria que ser com Z. A palavra giz, tá? Também. Então, a letra B, a gente elimina também. Berinjela. Opa, vamos fazer o seguinte. Vamos lá na palavrinha, na primeira. A palavra tigela é com G. Uma dica que eu sempre passo lá no curso, vai ter uma aula de ortografia também. Tudo que cabe, vamos fazer que isso aqui é uma tigela. Tudo que cabe dentro da tigela é com J. Menos tigela e gengibre. Tá certo? Berinjela cabe numa tigela? Cabe. Então é com J. Tá certo? E colocou com G aqui? Está errado. Então tudo que cabe dentro da tigela é com J. Menos tigela e gengibre. A canjica, pessoal, cabe dentro da tigela? Cabe.
tá? Cabe. Então, é com J. Bom, vamos analisar as outras ainda? Então, berinjela é com J. Vocês viram que anjinho, anjo, tá? É com J. Mas angélico, angelical, é com G. É com G. Bom, Giló. Giló cabe dentro da tigela? Giló cabe dentro da tigela, embora eu não goste muito? Cabe. Então, é com J. Coube dentro de uma tigela, é com J. Menos a própria tigela e gengibre. Tá certo? Nós temos aqui laje, né? Laje é com J. Laje é com J. Então, a letra D está correta. A letra D está correta. Vamos lá. Palavra bondoso está correto? Bondoso está correto? Certo ou errado? Bondoso. Alguém escreve para mim, por favor. Certo. Certo? Perfeito. Pode falar, pode abrir o... Pode participar. Essas lives, o que diferencia a live de uma aula gravada? Vocês podem participar. Tá? Vocês podem perguntar. Tá? A gente pode buscar uma outra explicação. Bucha, está correto? Bucha está correto? Não. Bucha? Está correto. Sim. Existe a palavra bucha. Hoje está correto? Correto? Sim. Essa aqui, como é que eu flexiono? Essa primeira aqui. CH. Não. Lê a palavra para nós. Por favor. Quem que lê essa palavrinha para a gente? Pode ler, pessoal. Flecha. Flecha. Tá certo? Mas nós temos Flexa. a palavra flexa. De flexão, de flexionar. Nós temos, tá certo? A palavra flexa. Tá? Flexa é feminino de flexo. Tá certo? Adjetivo, que tem flexão, que se dobrou, que se pode dobrar. Então, a palavra flexa, ela existe. Tá certo? Ela existe. E aqui nós não temos um contexto. Aqui nós não temos um contexto para saber se o que ele quis escrever aqui é flexa ou flecha. Certinho? Nós não temos um contexto. Essa questão aqui, eu brigaria com a banca. Então, o gabarito da banca, como de todos vocês, ninguém reclamaria dessa questão, tá? Sarjeta é com J, ninguém reclamaria dessa questão. O gabarito oficial, o gabarito da banca, tá? É letra A. Mas a letra E, flexa, hoje, bucha e bondoso, também estaria correta, dependendo do contexto. Como aqui não tem nenhum contexto, pessoal, eu não consigo determinar se é a letra E. Então, vocês viram que a banca dá para te brigar com ela. A FAPEC é mais complicada, para anular uma questãozinha, tá? Mas essa aqui, brigando, eu vejo lá, tem 3, 4 anulações por prova, a gente brigaria, tá? Isso aqui vai ficar gravado e vai ficar lá no canal do YouTube, tá? É só colocar lá o nome completo. Sandro, Fabiano Francisco Dornelles, ou Sandro Dornelles no YouTube, vocês me encontram. Lá tem várias aulas gravadas já, tanto de redação, tem de língua portuguesa e tem de raciocínio lógico. Bom, deixei para o finalzinho, daí quem não tiver interesse aqui não precisa. Segunda-feira, daqui a pouquinho eu mando flyer para vocês. Segunda-feira, tá? Segunda-feira eu vou fazer com vocês a parte de língua portuguesa, tá? Segunda-feira, desculpa, dessa prova aqui, eu vou fazer a prova de matemática, dessa prova que a gente fez hoje. Hoje a gente fez língua portuguesa, na segunda a gente vai falar com vocês aqui de matemática, das 18. Como segunda-feira não tem redação ainda, e são 10 questões de matemática, tá? Esse programa vai ficar até 7h30, mais ou menos, tá bom? Então, pessoal, o nosso curso preparatório para a CEMED, tá certo? Português, redação e raciocínio lógico, ele é 100% online, tá certo? É só aqui na plataforma. Nós teremos, tá?
nós teremos aulas segunda, terça e quinta. Na segunda é redação, das 7 às 8 da noite. Na terça é língua portuguesa, das 18h30 até às 20 horas. Na quinta, raciocínio lógico e matemática. Nós vamos ter aulas ao vivo, plantão de dúvida, a gente marca, tipo esse aqui, marca no sábado. Começa a perguntar muito, tem muita gente com a dúvida, a gente marca uma live e grava, e quem não puder assistir, depois pega gravado, né? Resolução de questões. A apostila em PDF já estão as duas disponíveis lá na plataforma. Vai ter aula com resolução de questões. Então, eu vou lá, coloco lá, avalia 10 questões de acentuação, não vão ter, mas de fonética tem 10 questões. Eu vou resolver todas as questões, tá bom? A gente vai mandar essa prova completa para vocês, tá? Inclusive com gabarito. Bom. Para fazer a inscrição, tá no link? Tá no grupo link, tá. Professor? Patrícia, você pode colocar o link aqui de inscrição para nós, por favor? Aqui no bate-papo, lá no grupo. Tá? E quem não estiver no grupo, entra para nós falar. Aqui o link é esse aqui, ó. Onde é que tá? Não tá nesse. Coloca aqui, a Patrícia está aqui com a gente? Sim, estou colocando. Ah, tá. Olha só, ela vai colocar o link aqui. O grupo nosso lá de estudos, tá? Eu vou colocar lá o link para inscrição. Português à vista ou é até 3 vezes 149. É esse aqui, ó, profsandrodornelis.ead, plataforma.app, tá? Vamos colocar, entra aqui, você vai lá e escolhe, tá? O curso de língua portuguesa é 149, raciocínio lógico é 149, a redação é 99. Se você fizer mais de um curso, tem o desconto, tá certo? Que é de 15% em todos os cursos. Então, você vai entrar lá na plataforma, tá? Escolhe um curso, já tem gente matriculada em raciocínio lógico, matriculada nos 3 cursos. Ou você escolhe um curso, ou os 3 cursos, que é um combo, já vem com desconto para vocês, ou como português e raciocínio, português e redação, raciocínio e redação, você pode escolher o combo também. Como é que pode pagar? À vista, no Pix, ou no débito, no cartão, pode pagar em até 3 vezes no cartão. No boleto, tá? A gente teve informação da plataforma que a gente pode pagar uma vez só. O boleto você tem 7 dias para pagar. Bom, professor, eu não consigo assistir a aula semana que vem, eu não consigo fazer a matrícula semana que vem. Não tem problema, não. Na primeira semana de dezembro, quando você puder pagar, fazer a matrícula, você vai fazer a matrícula e a aula da semana que vem já estará gravada lá, com todo o conteúdo e as questões resolvidas. Você vai poder assistir a qualquer momento. Professor, eu não posso. Um dia ou outro eu vou precisar faltar. As aulas ficarão gravadas, pessoal. As aulas ficarão gravadas para vocês, tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram tirar com a gente aqui? Vamos aproveitar. O senhor pode mandar o gabarito dessa prova? Vou mandar no grupo, tá? Já mando no grupo para vocês. E vou mandar essa aqui gravada, tá? Até já vou tirar a gravação aqui, tá? Vou tirar a gravação, porque isso aqui, acho que agora já nem interessa mais, né? Para quem fez a provinha. Essa provinha eu mando no grupo lá o gabarito, tá?